Senhor falou ao meu coração para que nesta manhã nós meditássemos no relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Qual será o papel de cada um? O papel do pastor, o papel da ovelha? Será que tudo realmente fica a cargo do pastor? O pastor tem que tomar alguns cuidados? E as ovelhas? Não têm nenhuma preocupação e apenas necessitam ser pastoreadas? É sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. Não há dúvidas de que o modelo para um bom pastoreio está na palavra de Deus. Leiamos o texto. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Aqui o Senhor está falando, o Senhor Jesus, dele, uma parábola se referindo a ele. Mas os parâmetros para que nós possamos exercer a nossa vida cristã tem que estar baseado na palavra de Deus. E é daqui que nós vamos tirar algumas lições do relacionamento pastor-ovelha. Qual o seu papel no corpo de Cristo? Qual o meu papel no corpo de Cristo? Sendo ovelha ou sendo o pastor? Ao narrar a parábola do bom pastor, Jesus orienta como devem ser as atitudes de cada um dentro da igreja, no relacionamento. Vejamos então, em primeiro lugar, como age o pastor. Já no início nós vemos aqui uma importante informação. No versículo 1, nós vemos que ele entra pela porta. No versículo 2, na verdade, que ele entra pela porta. Ou seja, o pastor, ele se utilizou de meios legais para se tornar um pastor. Em primeiro lugar, ele ouviu a voz de Deus, o seu chamado. Jesus aqui no versículo mais adiante, que é o 7, ele se declara como sendo a porta das ovelhas. Normalmente o pastor, ele ouve o chamado do Senhor. O Senhor o escolhe primeiro para o pastoreio. Ele ouve a voz do pastor. E, com certeza, depois disto, de ouvir a voz do pastor,
para que realmente ele possa entrar pela porta, ele passou pelos meios legais para se tornar um pastor, com a aprovação da igreja. Ele não foi um usurpador, não tomou para si o pastoreio, não pulou a janela, não fez divisões na igreja para se tornar um pastor, mas ele entra pela porta porque foi chamado por Deus. O verdadeiro pastor é aquele que tem um chamado do Senhor para exercer o ministério. E isso ele reconhece, porque o Senhor toca o seu coração. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui em relação ao pastor. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que conhece bem as suas ovelhas, as chama pelos nomes. Um pastor, meus amados, necessita realmente reconhecer o seu rebanho, um a um, todo o seu rebanho. Isso mostra realmente a intimidade que o pastor tem, chama pelo nome. Coisa mais doce realmente é ouvir o nosso nome. Quando as pessoas nos conhecem, dirigem-se a nós e falam o nosso nome. O pastor deve conhecer as suas ovelhas, é íntimo. Isso só é possível, meus amados, quando o pastor realmente se dispõe a visitar as suas ovelhas, a buscar as suas ovelhas, a procurar as suas ovelhas, a dar apoio às suas ovelhas. Triste ver que muitos estão só na parte administrativa, se ocupam de tantas coisas dentro da igreja que esquecem deste ponto principal, que é conhecer bem as suas ovelhas. Visita, se interessa. Porque se você, meu querido pastor, somente ficar atento às partes administrativas e não deixar esse ponto importante realmente fluir na sua vida, você será apenas um gerente. Não será o pastor que o Senhor espera de ti, que conhece as suas ovelhas e as chama pelos nomes. Uma terceira coisa, esse pastor não apenas conhece as suas ovelhas e as chama pelos nomes, mas no versículo 3 nós lemos que ele conduz as suas ovelhas. O texto diz aqui que as traz para fora. Quem estaria melhor para conduzir o rebanho de Deus, senão o pastor que o Senhor destinou? A imagem aqui, quando ele entra no curral, é justamente aquela em que o pastor entra no curral, se põe para trás do rebanho e começa a conduzir ali as suas ovelhas, tocando-as para fora. É o pastor mostrando a direção que o rebanho deve seguir. Infelizmente, existem modelos de igreja em que as lideranças é que conduzem o rebanho e o próprio pastor. E isso não está à luz do que a palavra de Deus ensina. Como homem de Deus escolhido por Ele, é Ele sim, o pastor, quem está espiritualmente preparado para conduzir a igreja, o rebanho que o Senhor lhe confiou. Interessante notar que no próximo versículo, ele dando a condução à igreja, ele passa a ir adiante das ovelhas. Versículo 4 diz isso aqui: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Vai adiante. Como líder, o pastor tem que se colocar como um modelo a ser seguido pela igreja. Ele tem que fazer jus a isso, buscando ter uma vida realmente que agrade ao Senhor, para que ele possa realmente ser esse modelo a ser seguido. Grande responsabilidade a nossa. Grande responsabilidade. A igreja, ela é, assim por dizer, o espelho do seu pastor. Se o seu pastor for um homem que ame missões, que busque realmente fazer missões, sua igreja será missionária. Se o seu pastor for um homem que ora, que busca o Senhor, sua igreja será de oração. Se o pastor for um homem preocupado com as
causas sociais, no sentido de levar ali a ajuda, sua igreja também estará ajudando e levando as coisas que as pessoas necessitam, que não são somente orações, mas também são bens materiais, coisas que elas precisam para sobreviver. Se o seu pastor for realmente uma pessoa dedicada ao evangelismo, ao anúncio das boas novas, sua igreja será uma igreja que prega a palavra, que anuncia as boas novas. O pastor vai à frente, mostrando como deve ser. A igreja é o espelho do seu pastor. No versículo 11 nós vemos outra coisa muito importante que o pastor precisa fazer. O versículo 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus amados, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor necessita dedicar sua vida, seu tempo às ovelhas. É o seu chamado. É bem verdade que aqui está se referindo à entrega de Jesus, que foi a sua morte vicária na cruz e que nunca vai ser repetida e ninguém pode mais repetir porque só foi única em um só momento. Mas esta entrega do Senhor Jesus é que deve realmente permear a vida do pastor para que ele se entregue pelo seu rebanho, no sentido de realmente viver ali para o seu rebanho e ajudar o seu rebanho. Triste ver que muitos não atentam para tão grande responsabilidade e estão sendo negligentes no cuidado das suas ovelhas, perdendo as ovelhas, dispersando as mesmas. Mas o Senhor cobrará. Veja o que a palavra de Deus diz em Jeremias 23, de 1 a 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas, vejam só, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Os pastores que não dão a sua vida pelas suas ovelhas, que são pastores negligentes, vão ser cobrados do Senhor. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Precisamos realmente ter isso sempre em mente. E por ser assim, uma outra coisa, versículo 12 e 13: não abandona suas ovelhas. Jesus, nesses dois versículos, faz uma distinção clara entre o pastor, o verdadeiro pastor, e o mercenário, aquele que não é pastor. O mercenário, ele atenta ali para o seu próprio interesse. Ele fica ali enquanto ele vê ali o seu lucro, quando ele pode realmente ganhar. Mas quando ele sente um perigo, o mercenário, quando ele vê que alguma coisa pode acontecer, ele abandona a ovelha. É como dizer assim que o mercenário, ele atenta para a lã da ovelha que pode lhe trazer lucro, mas o pastor atenta para a ovelha. O pastor atenta para a ovelha. Cuida do rebanho em situações perigosas, nos momentos difíceis da vida das pessoas. O pastor necessita sempre se fazer presente, dar a vida pelas suas ovelhas, não abandona as suas ovelhas. E no versículo 16, é algo também muito importante, para que nós não venhamos a achar somente que nós precisamos cuidar do nosso rebanho. O texto diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Estar atento a outras pessoas que necessitam da salvação.
Não cuidar somente das ovelhas da igreja, mas estar atento também às que estão na sua comunidade, as pessoas que precisam de salvação, que venham um dia fazer parte do aprisco, nunca fazendo distinção das pessoas. Essas são minhas ovelhas, mas aquelas ali não conheço. Porque a palavra de Deus deixa claro aqui, também me convém agregar estas. O pastor terá seu ministério aprovado por Deus se seguir fielmente a palavra do Senhor. Seja, meu amado pastor, um pastor aprovado por Jesus. Igreja, que responsabilidade tem o pastor, não é mesmo? Que grande responsabilidade. Como necessita de nossas orações, de nosso apoio e nossa obediência. A obediência da ovelha necessita de nossa obediência, como ensina a palavra de Deus. Abram suas Bíblias em Hebreus 13, versículo 17. Assim diz o Senhor. 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer. E quando a gente fala em realmente obedecer, muitas vezes nós não gostamos de ouvir isso. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos ser obedientes ao nosso pastor. É Jesus quem diz isso. Não são os pastores, mas é o sumo pastor quem diz. E nós, que somos ovelhas, precisamos ser obedientes aos nossos pastores. Jesus escolheu a figura da ovelha para representar ali o seu rebanho, né? Aqueles que são dirigidos pelo pastor. Escolheu a figura da ovelha. Com certeza por causa das suas características peculiares. A ovelha é um animal dócil, manso, confia na direção que a pessoa que está levando, ela confia nessa direção, não se cuida sozinhas, necessita de orientação, são frágeis e, portanto, elas são facilmente atacadas por seus predadores, pelos lobos vorazes, não conseguem se defender sozinhas e necessitam de um pastor. Ora, se o Senhor colocou a ovelha como representação, é porque nós também precisamos do nosso pastor. Porque também nós precisamos na nossa vida como ovelhas sermos dóceis, sermos mansos como ovelhas. Então, sendo assim, vejamos como agem as ovelhas. Sabedores que nós precisamos ser obedientes aos nossos pastores, dóceis e mansos. Versículo 3 fala: ouvem a voz do seu pastor. Ouvem a sua voz. Esse ouvir a voz do pastor vai muito além do que apenas escutar a voz do pastor. É preciso que se compreenda a voz do pastor. Um pastor que reúne as qualidades que nós vimos até agora é o instrumento de Deus para falar às ovelhas, para as corrigir, para as orientar. Precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Ouça seu pastor. Atente às suas orientações quando vier falar com você. Eles ouvem a voz do pastor. E segue a orientação do pastor. Diz aqui que o pastor indo adiante, as ovelhas o seguem, porque conhecem as orientações. Infelizmente, existem ovelhas que querem dar ordem ao pastor, que acham que o pastor é um empregado. Não, o pastor não é um empregado, o pastor é um vocacionado, chamado
para o ministério. E muitas querem dar ordem ao seu pastor. Isso não quer dizer que nós não possamos discordar, não possamos conversar com o nosso pastor, não possamos sugerir ao nosso pastor. E o pastor que é realmente segundo o coração de Deus vai saber ouvir as suas ovelhas. Mas nós precisamos ter a consciência que a orientação do pastor deve ser seguida. Ora, meus amados, um grupo há divergências de opiniões. E chega um momento em que se tem que tomar uma decisão. E o pastor, se tomar essa decisão, nós precisamos então compreender isso e trabalhar por isso junto com o pastor. O que tem acontecido muitas vezes em igreja é que as pessoas estão deixando de lado isso, não estão ouvindo o seu pastor e criando divisões na igreja. Precisamos ouvir o nosso pastor. Algumas até não aceitam a exortação do pastor. O pastor chega e fala para corrigir, exortar, mas as pessoas só gostam de ouvir palavras boas. E quando às vezes ouvem a correção do pastor, ficam até magoadas com o pastor. Não, isso não é papel de ovelha dócil e mansa. Ela ouve a correção do seu pastor e muda de atitude. O versículo 4 fala outro detalhe muito importante. Reconhecem a voz do seu pastor. É diferente de ouvir, elas reconhecem a voz do seu pastor. Em um rebanho, meus amados, de ovelhas, há muitos ruídos, muitos balidos, que são os berros, que as ovelhas produzem. Entretanto, a ovelha ela consegue discernir, ela consegue captar a voz do seu pastor. Hoje em dia existem muitos ruídos. Hoje em dia existem muitas igrejas, muitos pastores com muitas ideias e muitas vezes diferente do que está na palavra de Deus. Assim, a ovelha precisa realmente buscar reconhecer a voz do seu pastor para não ficar perdida. Atentem para isso. Ouçam a voz do seu pastor. E todos nós temos o discernimento para saber ouvir a voz e saber se ela está de acordo com a palavra de Deus. Ouçam a voz do seu pastor, para não errarmos o caminho. Não ouvir a voz de estranhos, como o 5 e o 8, versículos 5 e 8 deixam claro isso aqui. Cuidado, meus amados, com os falsos profetas. Cuidado com as vozes estranhas que ensinam coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não ouçam o estranho. Não atentem para o estranho. Que muitas vezes, até de forma eloquente, trazem mensagens, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Atentem para essas mensagens, muitas vezes persuasivas. Cuidado, não atentem para a voz de estranhos. Outra coisa, a ovelha ela sabe quem é o seu pastor no versículo 16. Como realmente o pastor deve conhecer suas ovelhas, as ovelhas também devem conhecer o seu pastor. Assim haverá realmente ali um rebanho e um pastor, porque as ovelhas conhecem quem é o seu pastor. Muitas ovelhas começam a seguir outros pastores, muitos até da televisão, que as pessoas não têm um mínimo contato com aquele pastor, e começa a dar ouvido àquele pastor, mas as ovelhas sabem quem é o seu pastor. Seu pastor, ovelha, é aquele que te pastoreia, é aquele que é o pastor, o presidente, que está à frente da igreja na qual você congrega. Esse é o seu pastor. Ouça a voz do seu pastor. Saiba quem é o seu pastor. Porque é aquele que você busca nas horas difíceis. É aquele que você telefona quando você está precisando. É aquele que sempre tem uma palavra de amor para te dar. É isso que você precisa ouvir. E não só ouvir, como nós vimos aqui, mas também dar crédito ao seu pastor.
O versículo 26 fala de Jesus se dirigindo ali aos judeus que não deram crédito à palavra dele. Por isso Jesus declarou que eles não eram suas ovelhas. Ovelha dá crédito ao seu pastor, acredita no que o seu pastor está dizendo. É necessário confiar no pastor, porque você confiando no pastor, você pode realmente se abrir com ele, você pode realmente mostrar suas feridas, a fim de que você possa, assim de que ele possa vir a te ajudar a sarar estas feridas. Como nos conforta saber quando nós temos alguém em quem nós podemos confiar. Meus amados, quem necessita ser, ou melhor, quem deseja ser ovelha, necessita de um grande esforço, realmente. Em uma sociedade individualista é preciso realmente estar debaixo da poderosa mão do Senhor para realmente ser ovelha, para poder realmente compartilhar os seus problemas, saber ouvir, saber ser corrigido, agindo sempre de forma dócil e com mansidão, como o Senhor espera de cada ovelha. Seja uma ovelha mansa e dócil com seu pastor. E concluindo, meus amados, não nos deixemos envolver pelos valores errados da sociedade. Pautemos nossas vidas segundo as orientações de Jesus. Sejamos sempre ovelhas e pastores segundo o coração de Deus. Amém.